Imagine se pudéssemos espalhar poeira no céu ou utilizar o oceano como espelho com o objetivo de resfriar o planeta? E se fosse possível simplesmente frear o aquecimento global? Vamos apresentar 3 ideias sobre como isso poderia ser feito por meio da geoengenharia solar. Mas, primeiro, por que está tão quente assim? A causa do aquecimento global são os gases de efeito estufa. Eles dificultam a expulsão do calor da Terra. Daria para colocar o planeta em equilíbrio de novo, reduzindo a absorção de luz solar pela Terra. Este é David Keith. Ele pesquisa como modificar a radiação solar na atmosfera. Mas como isso funciona? Em 1991, o vulcão Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção e emitiu quantidades enormes de cinzas e gases por quilômetros de distância na estratosfera. Isso fez com que o planeta esfriasse meio grau Celsius nos meses seguintes. Partículas minúsculas, chamadas aerossóis, refletiram a luz solar para o espaço. Isso nos leva à primeira possibilidade de geoengenharia solar, a injeção de aerossol na estratosfera. Falando assim parece complicado, mas basicamente é copiar o que o vulcão fez. A estratosfera fica entre 15 e 50 quilômetros de distância da superfície terrestre. É onde está a camada de ozônio. Uma ideia sugerida pelos cientistas é injetar aerossóis de sulfato na estratosfera. Lá, junto com gotículas d'água, eles refletiriam a luz solar durante um período de 1 a 3 anos. Isso poderia fazer com que o céu ficasse mais branco e refletivo, como ocorre numa erupção vulcânica, mas não é só isso. Modelos mostram que se houvesse uma distribuição uniforme de aerossóis de norte a sul, de leste a oeste, daria para reduzir os principais riscos climáticos. Por exemplo, mudanças de disponibilidade de água, temperatura e o perigo de temperaturas extremas. Há evidências de que isso poderia proteger pessoas mais vulneráveis. Para resfriar o planeta de maneira permanente, os aerossóis teriam que ser injetados por décadas. Daria para usar balões, artilharia ou aeronaves. Parece caro? Para baixar a temperatura do planeta em 1 grau com essa tecnologia, o gasto estimado é de 18 bilhões de dólares por ano. Mas, em 2018, a indústria do petróleo e gás gerou 180 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos. E as catástrofes naturais no mundo todo geraram danos de 210 bilhões de dólares em 2020. Intervenções na estratosfera podem ter um custo completamente diferente. Há receio de que o controle da radiação solar, ou seja, a abordagem da geoengenharia solar, possa alterar as chuvas e os padrões de formação de nuvens. Esta é Barbara Unmüssig, da fundação alemã Heinrich Böll. Ela não acredita que a injeção de aerossóis seja uma boa ideia. Achamos que não dá para calcular todos os riscos. Um estudo de 2009 diz que em algumas regiões poderia cair chuva ácida. Outros temem que o clima fique mais extremo ainda. O argumento é que a injeção de aerossóis no hemisfério norte poderia reduzir as chuvas na Índia e na África. Mas há também outras ideias. Será que bolhas como essa ajudariam a resfriar o planeta? Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. A água escura reflete pouca luz solar. Quanto mais clara a superfície, mais radiação é refletida e menos ela aquece. É o chamado efeito albedo. A ideia de microbolhas no oceano é gerar uma espuma que reflita uma parte da radiação solar que entra no planeta e despejá-la em locais onde possivelmente dê para atingir determinados efeitos climáticos. Gabriel Corey é cientista climático e modelou a formação de espumas nos oceanos.
Essa espuma poderia refletir 10 vezes mais luz solar que a água e resfriar o planeta mais de meio grau. Como exatamente? Cientistas sugerem o uso de barcos para agitar a espuma durante o percurso. Seria usada a frota global de navios mercantes. Soa meio inacreditável e deixa mais perguntas em aberto. As bolhas estouram rápido e, para refletir a luz, teriam que permanecer na superfície oceânica por dias. Produtos químicos poderiam ajudar, mas os impactos no ecossistema marinho não foram estudados. E os custos? A tecnologia de microbolhas está em fase inicial de desenvolvimento e é potencialmente perigosa. O impacto no clima poderia ser enorme e difícil de controlar. Gabriel projetou os possíveis efeitos se as correntes oceânicas no hemisfério sul ficassem mais claras. Choveria mais na Índia e em algumas partes da África, enquanto em outras partes do Pacífico Sul haveria secas mais intensas. Seriam criados todos os tipos de problemas terríveis para as pessoas que já sofreram muito com as mudanças climáticas. Vamos então a algo menos ameaçador e mais prático. Durante o verão, faz muito calor em várias cidades. Nova York registra, em média, até 3 graus Celsius a mais que os arredores. Em algumas noites, inclusive, chega a ser 12 graus a mais. O motivo? Os telhados escuros, as ruas, as calçadas e rodovias, tudo isso esquenta mais que as árvores, os campos e os lugares com vegetação e sombra. Simplesmente pintar os telhados de branco já ajudaria. As temperaturas locais poderiam diminuir em mais ou menos 1 grau. Claro que isso é uma média. Em dias de muito calor, quando a radiação é mais intensa, o efeito poderia ser ainda maior. Ou seja, definitivamente ajudaria. Esta é Sônia. Ela pesquisa o efeito albedo em cidades. O programa Cool Roof, telhado fresco em português, foi implementado em 2009 na cidade de Nova York. A temperatura dos telhados desde então diminuiu de 76 para 48 graus Celsius, queda de 30%. De lá para cá, 1 milhão de metros quadrados de telhado foram pintados de branco. Levando em consideração todos os telhados dos Estados Unidos, isso significa uma economia de $1 bilhão em energia e ar-condicionado. Se fosse em nível mundial, os benefícios seriam equivalentes a compensar as emissões de 700 usinas movidas a carvão. Cidades refletivas são uma chance de se adaptar às mudanças climáticas, pelo menos localmente. As medidas não chegam a ter um impacto no clima de maneira geral. A injeção de aerossóis na estratosfera poderia funcionar globalmente, na teoria, mas ainda existem muitas dúvidas e riscos potenciais. Por isso, a técnica está longe de ser implementada. No caso da espuma marinha, a mesma coisa, pelos mesmos motivos. Então, a geoengenharia solar seria uma forma de mitigar as mudanças climáticas? Cientistas dividem opinião sobre a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Se não pesquisarmos, a próxima geração vai ser obrigada a tomar decisões, sem conhecer as possíveis consequências. Acho que seria um erro. É um dever ético informar a próxima geração. Mas em uma coisa os pesquisadores concordam. Todas essas pesquisas não mudam o fato de que temos responsabilidade de reduzir as emissões rapidamente e encontrar formas de nos adaptarmos às mudanças climáticas.